Fala galera do quarto ano B, tudo bem com vocês? Bom, agora vamos lá para a nossa lição da semana de língua portuguesa, tá? A gente está no projeto do jornal, ok? A gente já fez algumas coisas, como a semana passada a gente descobriu o que é o olho da notícia, o lead. A gente vai dar uma retomada, tá? Assim que eu explicar essa parte aqui, aí a gente no próprio jornal a gente pode dar uma retomada, tá bom? Então vamos lá. Então a gente vai fazer hoje a atividade 4A, né? Literatura compartilhada de uma notícia, ok? Então lá, caros alunos, essa atividade tem a finalidade de ampliar a competência em relação às práticas da leitura. Para isso, vocês receberão alguns textos publicados para lerem, discutirem, emitirem e compartilharem suas opiniões. Para isso, seu professor mediará e coordenará esse momento com questionamentos para a promoção das discussões e registrará suas impressões sobre a notícia lida, tá? Então, o que nós vamos fazer? O Pro vai mostrar agora algumas notícias de jornal, tá? Já adiantando, o Pro vai tentar dar um jeito de, ou por foto, ou alguma coisa, mandar essa notícia para vocês, tá? Para vocês poderem ler e compartilhar, tá? E nesse momento a gente vai estar aprendendo um pouquinho mais sobre os jornais e por que muitas vezes, né, eles às vezes têm, que será a nossa próxima atividade aqui, que é a 4B, tá? Que ela diz o seguinte: a leitura de uma mesma notícia em diferentes jornais, em diferentes veículos. Para essa atividade, vocês estarão organizados em duplas. Não tem como, né, gente? A gente tá, não vai dar. Seu professor selecionou uma notícia publicada em diferentes jornais para que leiam. Após a leitura, mediados e conduzidos por ele, vocês comentarão como a notícia foi veiculada, podendo se posicionar a respeito dela e argumentar frente aos comentários das demais duplas, tá? Mas como a gente sabe, não tem como a gente formar dupla, então a gente vai ter que fazer individualmente mesmo, tá? Eu sei que é difícil, é complicado, mas a gente vai ter que fazer dessa forma. Então a primeira etapa, o que a gente vai fazer? Eu vou estar mostrando uma notícia, tá? Eu vou estar lendo para vocês e aí eu vou colocar algumas questões para vocês responderem, tá bom? Em seguida, eu vou pegar essa mesma notícia, eu vou mostrar os dois jornais, tá? E aí a gente vai tentar mostrar a diferença, né? Ou às vezes até as semelhanças da mesma notícia em jornais diferentes, tá bom? Ok? Vamos lá então? Então vamos lá. Então aqui nós temos dois jornais, tá? Aqui de sábado, tá? Um é a Folha de São Paulo, ó, sábado, 31 de outubro, tá bom? Folha de São Paulo. E aqui o jornal Agora, tá? Também pode ver a data, 31 de outubro. Por escolher uma notícia, tá? Eu vou primeiro ler. Vocês estão vendo que os dois são a capa do jornal, tá? Então a capa, lembra que o Pro explicou lá no comecinho que ela vem com com as manchetes, né? E um resuminho das manchetes, tá bom? Ok? Então vamos lá. Ó, que nem o Pro escolheu essa notícia aqui, ó. Com duas curvas de óbitos, Estados Unidos dão sinal para o Brasil, tá? Então lembra do olho do olho? O olho é aqui, ó. Tá vendo? Esse é o olho. Mortes sextuplicam em estados menos afetados e repetem padrão da Europa, tá? E aqui seria o lead, tá? Um resumo, né? Esse primeiro parágrafo aqui, ou às vezes até um pouquinho mais, né? No caso aqui tem uns 2 parágrafos, falando sobre um resumo da notícia, ó. O avanço da pandemia do novo coronavírus nos Estados Unidos vem
repetindo o padrão da Europa, com os locais menos afetados inicialmente, concentrando agora a maioria dos mortos. Nos 10 estados que sofreram mais no primeiro semestre, como Nova York, o total de óbitos hoje equivale a 13% do pico. Agora o jogo resolveu voltar. Enfim. Então, assim, para explicar duas coisas. Então, a gente está explicando. Esse aqui é um resumo da notícia, ok? Aqui o olho, e aqui, no caso, seria o lead, tá? Ok? Esse pedacinho até aqui mais ou menos. Tá? Só que essa aqui não é a notícia toda. Aqui é só a manchete, tá? Ok? Então aqui você tem a notícia, você tem o olho da notícia e você tem uma manchetezinha que seria o lead, tá bom? Ok? Só que tá vendo que a gente vai ter a mesma matéria nesse outro jornal. Óbitos na Europa e nos Estados Unidos são alerta para o Brasil. Vocês perceberam que é a mesma matéria, só que assim, o título é um pouco diferente, ó. Com duas curvas de óbito, Estados Unidos dão sinal para o Brasil. E ó, o olho. Mortes se duplicam em estados menos afetados e repetem padrão da Europa. Aí você vem aqui, ó. Ela tem uma chamada, né, curva de mortalidade. Óbito na Europa e nos Estados Unidos são alerta para o Brasil. E aí, só que aqui também não tem o olho. Tá? Ele já vai direto para um leadzinho, tá bom? E ele está indicando que a reportagem está na folha A3. Aqui no caso do jornal A Folha está na Saúde B1, ok? Então, essas são as duas que a gente vai trabalhar lá naquela atividade B, tá bom? A atividade A vai ser a leitura dessas reportagens, eu vou pegar uma delas para ler, vou estar mandando para vocês também, tá? E depois na B a gente vai comparar as duas matérias, tá bom? Vamos ver as duas matérias agora? Bom, vamos lá então. Então aqui, ó, aqui a notícia inteira do que a gente viu lá, tá vendo? Com fotos, gráficos, tá vendo? Explicando tudo, tá? Então, ó, aqui é a da Folha, ó, curva de óbitos da Covid nos Estados Unidos se divide e indica padrão para o Brasil, ó, tá vendo? Então, isso tudo aqui é a notícia, tá? Ela é grande, tá bom? Ela é grande, tá? Ok? E aqui é a do jornal Agora, ó. Curva de óbitos, tá vendo que ela começa quase igual, ó? Ó, curva de óbitos, só que aqui, ó, nos Estados Unidos, aqui fala curva de óbitos na Europa e Estados Unidos. Deve servir de alerta ao Brasil. Aqui, ó, divide, indica padrão para o Brasil. Então aqui está o olho, tá? E aqui está o lead, tá? Esse comecinho aqui, ó. Bom, pode ser o primeiro, o segundo parágrafo, a gente tem que dar uma lida, mas geralmente é o primeiro aqui, tá bom? Ok? Vamos lá aqui, ó. Aqui também, ó, tá vendo, ó? Aqui, o olho, aqui já aparece o olho, tá vendo, ó? O que não aparecia lá, ó, em outros países, locais menos afetados no início da pandemia agora concentram novos picos, ok? Então, ó, aqui, aí você tem também o lead, tá vendo? Tem até um pontinho aqui indicando que é o começo é um resuminho do que a gente vai ler. E a matéria é grande também, ó, tá vendo? Aqui já é outra coisa, é outra matéria aqui embaixo. Também tem gráficos, tá vendo? E aqui tem umas que a gente chama de como se fosse umas. Como que eu vou explicar? Como se fosse umas submatérias, tá? Que através da matéria principal eles colocam outras consequências, né? Do mesmo assunto, tá bom? Então a gente tem aqui a imunidade coletiva é descartada, incertezas ajudam o bolso a ter queda, a Anvisa recebe pedido de vacina russa, tá? E a gente vai ver até isso, ó, tá vendo? Tem uma submatéria que a Anvisa recebe pedido de vacina russa. Aí se a gente for aqui para baixo, ó, Anvisa recebe pedido de vacinação preliminar da Sputnik 5, que é a vacina russa, tá bom? Então para vocês verem, ó, que a matéria inteira ela é
praticamente o mesmo assunto, só que contada de formas diferentes em dois jornais diferentes, tá bom? Por quê? Porque é, cada um vai ter seu ponto de vista. Se a gente for ler essa matéria e for ler essa, cada uma vai trazer um algo específico, um lado da matéria, um lado da reportagem, alguma curiosidade, alguma coisa que pode ver que aqui tem gráficos mais completinhos, né? Aqui já tem outros tipos de gráfico, mas que geralmente vão falar quase que a mesma coisa, tá? Então são duas reportagens diferentes. Eu vou ser bem sincero, eu não sei como eu vou poder colocar essa matéria para vocês. O que eu vou fazer é o seguinte, tá? Eu vou tentar, nesse caso aqui, eu sei que essa matéria ela pega, ó, essa coluna aqui, essa daqui e essa outra aqui, ó, tá? Inteira. Tá bom? Então é muita coisa, não tem como o Pro pegar e resumir isso tudo, ou tirar uma foto que pegue tudo isso, é, ou tentar fazer com que escanear isso aqui no coisa para mandar para vocês. Eu vou dar um jeito, mas aí eu já aviso, tá? Como que talvez eu não mande a matéria inteira, tá bom? Talvez eu mande só um pedaço dela e um pedaço dessa daqui, tá? Mas aí eu aviso vocês, tá bom? Ok? Então a gente vai trabalhar com essas duas matérias aqui, tá? Tá bom? E então, quando a gente fala que a gente e outra, se eu tivesse aqui um terceiro jornal, provavelmente ele estaria com essa, também teria essa matéria, tá? Mas poderia estar falando de uma terceira forma diferente, ok? Então, todos os jornais, eles geralmente, quando se trata de notícias, eles vão noticiar quase a mesma coisa, porém de pontos de vista diferentes, tá? Então você pode ler muitas vezes, é que nem a gente às vezes assistir a televisão. Se a gente coloca um exemplo no Jornal Nacional, ele pode falar desse assunto de um ponto de vista, né? Trazer matérias, especificações de um ponto de vista. Se a gente assistir o Jornal da Record, ele também vai falar desse assunto, tá? Mas com outro ponto de vista, outras posições, tá bom? Se a gente pôr no do SBT vai falar diferente, no da Bandeirantes vai falar diferente, se a gente pegar um canal de internet ele também, e todos vão falar por quê? Porque esse é o assunto do dia, vamos dizer assim, é o que está ocorrendo hoje, na semana, eu peguei uma das reportagens, mas a gente pode pegar outras também, tá, de economia ou de esportes, tá, que estejam falando sobre o mesmo assunto, tá bom? Só que de formas diferentes, tá bom? Então, quando a gente pode, tem várias maneiras de se informar, tá, de um determinado assunto. Eu posso ter várias opiniões de um determinado assunto. Eu não preciso ler apenas um jornal. Eu não preciso ver apenas uma rede de televisão. Eu não preciso procurar apenas um site, tá? Eu tenho várias formas de me informar sobre uma mesma notícia, tá? Então é isso que o Pro tá mostrando para vocês, entendeu? Que a gente tem várias maneiras de se informar. Por isso que ele está pedindo dessa forma que a gente leia ou discuta sobre um ou duas reportagens ou coisa parecida, tá bom? Ok? De um mesmo jornal. Então na A, que é a nossa atividade A, tá? O que a gente vai fazer? Eu vou fazer o seguinte, eu vou mandar da Folha, tá? Essa reportagem aqui da Folha. A gente vai fazer o seguinte, eu vou mandar até essa partezinha aqui, tá? Deixa eu ver. Até essa partezinha, se eu ver se aqui chega. Não. É assim, ó, eu vou mandar essa parte aqui, essas 3 coluninhas, tá bom? Aí eu vou mandar um áudio, ok? Lendo para a gente ler compartilhado, tá? E aí eu vou mandar umas questões para vocês responderem, tá bom? Em relação... Então, tudo que... As questões, ela vai estar falando dessa matéria aqui, tá bom? Ok? Então, eu vou lá mostrar agora para vocês o
porque o Pro vai fazer uma folha separada e vocês façam ou no caderno, ou se conseguir imprimir a folha, pode ser naquela mesma folha, tá? Pronto, ó. Então tá aqui, ó, tá? Essa aqui, ó, é da terça-feira, tá? Então o que que vocês vão fazer? Ó, tá vendo? Será realizada uma leitura compartilhada de uma mesma notícia em 2 jornais diferentes. O professor já mandaram um vídeo, tá? Então tá aqui, ó. E aí vocês vão responder essas 3 questõezinhas aqui, ó. A primeira, ó, tá vendo? Tem a ver com o que vocês vão, ó. Por que jornais de diferentes veículos de comunicação escrevem a mesma matéria de formas e títulos diferentes? Tá? Então vocês vão entender, o Pro vai ler para vocês as duas e aí vocês vão dar a opinião de vocês o porquê. E aqui, ó, na sua opinião, o que leva esses diferentes jornais a escreverem as mesmas matérias? O que vocês acham que um jornal, um veículo de televisão, eles sempre, o que leva eles a escreverem a mesma coisa? Por que vocês acham que isso acontece? E aqui, ó, na sua opinião, existem outros veículos de comunicação, como rádio, TVs, internet, que noticiam as mesmas notícias de forma diferente ou de forma igual? E por que isso acontece? Tá? Então é mais ou menos o que vocês vão estar respondendo, tá bom? Ok? Então assim, o Pro daqui a pouco vai montar o vídeo, tá? Ou um áudio, acho que até um áudio até melhor, com a notícia, vai mandar para vocês e vocês vão responder essas 3 questões, ok? Vamos lá então. Agora aqui, ó, essas aqui são as questões do dia 4, tá? Aqui, ó. Então serão lidas 2 notícias iguais, porém editadas em 2 jornais diferentes, tá? Os alunos terão que observar as diferenças e igualdades entre os 2 textos, depois responder as questões abaixo. Então, ó, vai mandar aquelas 2 lá, a gente vai ler, tá? E aí, vocês vão responder, depois que leram as 2 matérias, vocês vão responder o seguinte, ó. Com que título essa notícia aparece nos diferentes jornais? Qual que é o título que ela aparece? Os títulos, assim, vocês vão escrever e vocês vão ver a semelhança e diferença dos títulos. E aqui, ó, anote os diferentes títulos no caderno e compare-os. Então, aqui na primeira, ó, com que título? Qual que é a principal informação que aparece nos 2 jornais? Elas têm, você pode ver que os títulos são até parecidos, mas qual que é o título da informação? Qual que é o título que... qual que é a notícia que aparece? A principal notícia do jornal, tá? E aí aqui, ó, anote os diferentes títulos no caderno e compare-os, tá? Então, mas pode ser aqui na folha também, tá? Fala caderno, mas pode ser aqui na folha, tá bom? E aqui, ó, o que a notícia do jornal A tem de diferente do jornal B? Então, a gente vai ter que ler as 2 notícias e aí comparar e ver o que tem de diferente, o que uma fala de diferente do outro, tá bom? Certo? E aqui, ó, e quais as semelhanças entre esses 2 veículos? O que eles têm de semelhante, né? Bom, uma semelhança a gente já sabe, os 2 são jornais, né? Mas qual que é a semelhança nas 2 notícias? Você viu que o Pro lá mostrou algumas coisas que aparecem em um, aparece no outro. Tem alguma coisa que aparece a mais em um, no outro não aparece. Então tem algumas semelhanças, né? Até aquelas notícias que estão em volta ali, vocês viram que elas têm, são notícias complementares. Então assim, quais são as semelhanças? O Pro já falou quase tudo aqui, mas tenta achar mais coisas que vocês conseguirem encontrar que sejam semelhantes, tá bom?